Sessão no Conselho de Ética é marcada por bate-boca e troca de tapas. Novo parecer contra Eduardo Cunha será apresentado na próxima terça-feira. Ameaças e tumulto. Por que Paulinho da Força é o líder da tropa de choque de Eduardo Cunha? Michel Temer diz que se acertou com o presidente Dilma e carta é assunto superado. Mesmo com atraso no avião, o presidente Dilma acompanha a posse do novo presidente argentino. Samarco desrespeita acordo e Ministério Público vai à justiça contra a mineradora. Depois de 25 anos, a despedida do maior ídolo do São Paulo. Na série especial, as mulheres que perdem o medo de denunciar maridos agressores. Tudo isso precisa de muita força para vir à tona. Boa noite. O Jornal da Record começa com a sessão do Conselho de Ética da Câmara transformada em ringue de luta. Deputados se agrediram fisicamente, trocaram xingamentos e pela 7ª vez a reunião foi adiada sem avançar no processo contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por quebra de decoro. Bate-boca já nos primeiros minutos de reunião. Um requerimento pedindo o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara esquentou ainda mais o clima. Aliado de Cunha, o deputado Wellington Roberto, do PR da Paraíba, partiu para a agressão depois de ouvir do deputado petista Zé Geraldo que a tropa de choque de Cunha era bagunceira. A turma do Cunha quer bagunçar aqui hoje, presidente. Bagunceiro é você. Contra o Cunha. Bagunceiro é você. Fica bagunçando aqui Você atrás. é bagunceiro. Você da turma de... Os deputados foram contidos, mas continuaram a discutir. Não sou mulher. O presidente não tem tudo. Não me toque. Tudo é ladrão. Não me toque. Tudo é ladrão. Depois foi a vez de PMDBistas, aliados de Eduardo Cunha, pedirem a saída do presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo. O mais adequado nesse momento é que Vossa Excelência de per si, de ofício, deixe a presidência dos trabalhos nesse processo que atinge o deputado Eduardo Cunha. A pretensão que eu estou vendo é que querem me afastar. Agora também afastaram o Pinato, agora querem me afastar. Araújo informou que irá acionar a Corregedoria da Câmara por causa da briga entre os deputados. Jamais isso aqui poderá ser transformado num ringue. Não é aqui o lugar da disputa corporal. Aqui é uma disputa na palavra. Ninguém vai ganhar ninguém aqui no grito. A sessão teve que ser suspensa por alguns minutos. Depois, o novo relator foi oficializado, Marcos Rogério, do PDT. O deputado adiantou que será a favor da continuidade do processo por quebra de decoro parlamentar de Eduardo Cunha, mas que só vai apresentar o parecer na próxima terça-feira. E por isso a sessão foi encerrada pela 7ª vez. Eu apresentarei o meu relatório já pela manhã, com a condição de poder ser votado na manhã de terça-feira. Eduardo Cunha é acusado de ter mentido durante a CPI da Petrobras quando disse que não tinha contas no exterior. Não tem qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a conta que está declarada no meu imposto de renda. Mas documentos enviados ao Brasil mostram exatamente o contrário, que Cunha tinha sim dinheiro em bancos suíços. A defesa do presidente da Câmara pretende recorrer ao Supremo pedindo garantias de permanência no cargo. É uma reação ao pedido de afastamento imediato dele da presidência da casa, feita pelo PSOL e pela Rede. Cunha alega que não atrapalha o andamento do Conselho de Ética. Achar que eu não vou exercer o meu direito de defesa na legalidade é querer não fazer julgamento, e sim justiçamento. Essa chicana permanente que protela, entende? E que cria na sociedade uma sensação de impotência contra alguém que tem tantas provas contundentes contra ele. O presidente da Câmara dos Deputados foi denunciado à Procuradoria-Geral da República por tentar travar a investigação contra ele na Operação Lava Jato. Pelo menos um delator disse que foi ameaçado por um intermediário em nome de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha não trabalha sozinho. O presidente da Câmara formou um exército de aliados que o defende com unhas e dentes. O capitão da tropa é Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força. Paulinho
e outros 9 deputados da Comissão de Ética são os responsáveis por tumultuar as sessões. Você não manda! Respeite! Ele já fechou! Ele já fechou! A votação que abriria o processo de cassação de Eduardo Cunha estava praticamente ganha. Foi quando o relator Fausto Pinato, do PRB, foi afastado. Ele apoiava a abertura do processo. Ao ser retirado da relatoria, denunciou. Foi abordado por desconhecidos que disseram a ele para pensar na família e no filho pequeno. Eu fui abordado em aeroporto, o meu motorista foi abordado, recebi alguns recados em aeroporto de pessoas desconhecidas, sofri todo tipo de pressão que você possa imaginar. Mas eu protocolei sim antes, porque eu fiquei com medo de morrer. Neste ofício, enviado ao Procurador-Geral da República por Chico Alencar, do PSOL, o deputado narra outras situações em que aliados de Eduardo Cunha teriam ameaçado testemunhas no processo contra o presidente da Câmara, que nasceu da Operação Lava Jato. Um deles foi o doleiro Alberto Youssef, que disse ao juiz Sérgio Moro em depoimento: eu venho sofrendo intimidação perante as minhas filhas, perante a minha ex-esposa, por uma CPI coordenada por alguns políticos e que, inclusive, o nome de um deles foi mencionado aqui por mim. E eu acho isso um absurdo. Eu, como réu colaborador, quero deixar claro que eu estou sendo intimidado pela CPI da Petrobras por um deputado pau-mandado do senhor Eduardo Cunha. Os aliados de Eduardo Cunha formam uma verdadeira tropa de choque no Conselho de Ética. Um dos mais ativos é o sindicalista Paulinho da Força, presidente do partido Solidariedade. Foi ele quem entrou com o pedido de cassação do deputado Chico Alencar, o autor de denúncias contra Cunha no próprio Conselho de Ética. A liderança de tudo é do próprio Eduardo Cunha. Ele tem, reconheça-se, muita força, mas o Paulinho é absolutamente fiel a ele, como outros aí, é unha e carne com Cunha. A ação contra Chico Alencar foi arquivada hoje pelo Conselho de Ética por falta de mérito. Há uma articulação clara, protelatória, procrastinatória, feita por um grupo de parlamentares e o Paulinho está entre eles. Logo depois da denúncia contra Eduardo Cunha, Paulinho da Força promoveu um evento em São Paulo para prestar solidariedade. Você é a pessoa mais correta que eu já encontrei na vida. Naquela altura, não se sabia que os dois têm em comum mais que a aliança política. Paulinho também é suspeito de envolvimento na Operação Lava Jato. Ricardo Pessoa, da empreiteira UTC, disse em depoimento que pagou mais de R$1,5 milhão a Paulinho e ao Partido Solidariedade. O sindicalista nega. A UTC construiu a hidrelétrica de São Manuel, em Mato Grosso. Segundo o delator, R$150 mil foram pagos em 2010 para que Paulinho evitasse greves e quebradeiras na obra. O dirigente da Força Sindical responde a processo no STF, acusado de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e crime contra o sistema financeiro. A ação penal foi resultado da Operação Santa Teresa. Entre os acusados de participar do esquema está João Pedro de Moura, ex-assessor de Paulinho, que trabalhava no BNDES. O banco fez empréstimos de R$350 milhões a uma cadeia de lojas e à Prefeitura de Praia Grande. A quadrilha embolsou de 3% a 4% dos empréstimos. Numa gravação sobre a partilha de dinheiro, um dos envolvidos diz: eu falei para o João largar de ser besta e pegar o do Paulinho e levar lá, né? Na defesa dos pontos de vista do presidente da Câmara, Paulinho quase trocou socos com um desafeto no plenário. Ele defende Cunha como se sua própria sobrevivência dependesse do protetor, que chegou à presidência da Câmara depois de acumular uma fortuna. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral, Cunha tinha no exterior um patrimônio equivalente
a mais de 60 milhões de reais. 38 vezes o que ele declarou ao imposto de renda no Brasil. Nós não conseguimos encontrar o deputado Paulinho. Na reportagem de amanhã, você vai conhecer outros integrantes da turma do Cunha. Deputados que lançam mão de muitas artimanhas para ajudar o presidente da Câmara a se manter no cargo. O Aedes aegypti se transformou no inimigo número 1 dos brasileiros. O mosquito é o transmissor da dengue, da febre chikungunya e também do zika vírus. Nas farmácias, os repelentes desapareceram. Em São Paulo, a aplicação de inseticidas nas casas já começou. Os agentes de saúde se preparam para uma batalha contra o mosquito Aedes aegypti. Luvas, roupas e máscaras para aplicar o inseticida num bairro da Zona Sul de São Paulo. Os agentes de saúde com os borrifadores entram de casa em praticamente todos os cômodos para poder fazer a aplicação do inseticida que vai combater o mosquito Aedes aegypti. Nesse momento, os moradores são obrigados a deixar as suas casas e permanecer do lado de fora por pelo menos 30 minutos. Só depois eles podem entrar. Aqui nessa região de São Paulo, por causa de um caso de dengue, eles devem visitar hoje pelo menos 600 residências. A partir desse caso confirmado, a gente iniciou as ações de bloqueio de criadouros, que é visita casa a casa, a busca de água parada, eliminação de criadouros. A ação tem o objetivo principal de eliminar os mosquitos adultos. A maioria dos moradores colaborou com a operação. Que é melhor prevenir do que deixar acontecer, né? Tem que acabar mesmo com esses bichos aí que tá demais. A ameaça do Aedes aegypti fez desaparecer das farmácias os repelentes, principalmente os produtos à base de icaridina, substância capaz de manter longe o mosquito. Esta farmácia vendeu o estoque de 200 unidades em apenas 2 dias. Mais as gestantes, né? Mas pessoas de idade que já tiveram dengue, então tá todo mundo meio apavorado em relação a isso. Na reportagem especial hoje você vai conhecer mulheres que venceram o medo e procuraram a Delegacia da Mulher para denunciar os agressores. Elas vivem protegidas pela justiça que determina uma distância física segura dos antigos parceiros. Quando eu falava não, ele já vinha, catava faca para mim. Grudava no meu pescoço para me enforcar. Soco, puxão de cabelo, tapas, ele já quebrou objetos e me ameaça há muitos anos. Ele é uma pessoa completamente descontrolada, né, e não preservava nem a filha. Cada uma dessas histórias só pôde ser contada porque alguém de verdade encorajou essas mulheres a romper com o silêncio. Não importa a classe social de onde vem a mulher agredida, uma coisa dificilmente mudou ao longo dos últimos 30 anos de Delegacia da Mulher no Brasil: romper com o medo e a vergonha da sociedade na hora de contar a sua mais triste história. O fim de um casamento, de um namoro, o fracasso do relacionamento em função da violência. Tudo isso precisa de muita força para vir à tona. Mas quando vem, o aparato da lei faz a diferença. Só no estado de São Paulo, neste momento, mais de 50 mil homens estão afastados de casa e da mulher, por força da Lei Maria da Penha. Mas essa delegada me diz que a lei sozinha não vai mudar o flagelo que elas continuam enfrentando, porque existe resistência, às vezes, dentro da própria delegacia. Ou às vezes fala que se fizer denúncia ele vai piorar, o que não é verdade, porque a mulher tem que romper o silêncio para que essa violência acabe, ou às vezes volte num outro dia, pense melhor, o que às vezes pode acontecer uma morte no dia seguinte. O ideal é encorajá-la a denunciar sempre. E nem sempre é isso que ainda acontece em delegacias. Infelizmente não. Esta jovem sentiu isso de perto, foi orientada por um policial a pensar melhor e a desistir da denúncia contra o ex-namorado que batia nela. Uma das coisas que o policial me disse é que isso ficaria na ficha dele para sempre. Constaria como, enfim, antecedentes criminais e que isso poderia deixar ele muito revoltado e que poderia ser um perigo a mais para mim. Na última das agressões, o ex-namorado dessa jovem passou dos limites. Ele conseguiu tomar a bolsa dela. Na bolsa tinha
a chave do prédio. Resultado, no meio da madrugada, ele invadiu o prédio em que ela mora com a família e causou um grande problema. Do apartamento, ele também tinha a chave. Quando ele entrou, ele ainda pegou a moça acordada lá dentro. Ela ficou assustada, claro, e trouxe ele para essa escadaria, onde eles conversaram. Foi aqui que ela notou que no bolso da calça ele tinha algo que sugeria ser uma faca. Era a única coisa que faltava para ela procurar uma delegacia e em menos de 48 horas já tinha uma medida protetiva. Eu fiz a denúncia numa sexta, no sábado a minha medida protetiva já saiu. Para cada mulher que recorre à justiça, pelo menos outras 10 apanham caladas. Segundo esta promotora, nem todo juiz ou delegado percebe que a lei não exige que a mulher comprove as agressões. E esta é outra grande barreira. Esse é um trabalho que nós temos nos debruçado diariamente, para que a palavra da mulher não seja recebida com desconfiança, para que não seja colocada em xeque, num propósito deliberado de que a mulher que procura ajuda numa delegacia está com a intenção ou tem alguma finalidade de mentir. Essa é uma cultura discriminatória contra a mulher. E não é raro ver tratamento assim na sociedade. Veja o caso de Brígida, que namorou o filho da presidente da OAB em Três Corações, Minas Gerais. Me deu um murro de cara no rosto e começou a me agredir. Bateu a minha cabeça contra o guarda-roupa e quando eu caí no chão, ele continuou esmurrando e ele só parou quando eu já não tinha mais força para gritar, para nada. Felipe, que luta jiu-jitsu, deu uma surra em Brígida e a mãe dele, a advogada Luciana, fez de tudo para que o rapaz não fosse denunciado. Brígida diz que foi impedida de sair da casa da sogra. Quando conseguiu sair e ligar para a polícia, a delegada também não teria cumprido seu papel por Felipe ser filho da presidente da OAB. Com certeza tenho medo, eu já pedi a medida protetiva, já me deram, só que mesmo assim eu acho que ele vai respeitar essa medida, se ele quiser mesmo fazer alguma coisa. Em São Paulo, uma experiência inédita ajuda a fiscalizar o cumprimento da lei. Há pelo menos 1 ano e meio, essas mulheres ganharam uma grande parceria. Um convênio, em fase experimental ainda, entre a Guarda Civil Metropolitana e o Ministério Público do Estado de São Paulo tem feito visitas frequentes a mulheres que já têm algum tipo de medida protetiva na Justiça. Elas recebem visitas dos guardas civis, às vezes, 1 vez por semana, e preenchem uma ficha dizendo como está a situação dentro de casa, se voltaram a correr risco e se os maridos estão desrespeitando a lei. Você tem o HT da Maria da Penha para QSO? Na equipe de guardas, Patrícia. Na prancheta da Guardiã Maria da Penha, como é conhecida a ronda, mais de 100 endereços de mulheres agredidas para serem visitados. É a Patrícia. Tá. Sempre ela desce. Essa é uma vítima que você já acompanha há algum tempo já. Já faz 2 meses. 2 meses. É importante haver confiança, né? Sim, porque as vítimas que sofrem de violência, elas ficam muito sensibilizadas, né? Antes a violência que elas sofriam, elas guardavam só para elas. Só Agora pra elas. você sabe, ele sabe e fica tudo registrado numa ficha como essa. Isso. Na calçada mesmo, Patrícia conversa com a vítima e ajuda a garantir a paz de mais um dia na vida dela. Melhor eles não terem vindo mais aqui, né? No meu trabalho também eu não recebi mais. Não tem aparecido. É sinal que está surtindo efeito, né? Com certeza. Como é que você se sente fazendo isso? Realizada como guarda civil, que meu serviço está sendo cumprido, está sendo bem feito. Apesar de toda a sensação de segurança, quem passou por isso sabe, não é simples acreditar de novo. Que conselho você daria? Que não acredite, não sonhe com isso, que o homem que é violento, ele não vai mudar nunca. Nunca. Não vai. O amor não vai fazer ele ficar bonzinho. O recomeço é quase sempre doloroso, mas necessário. E se relacionar de novo, como seria? É complicado, né? Complicado, gente. Acaba vendo a possibilidade de agressão em todas as pessoas depois que passa por uma agressão. Então é complicado. As marcas não ficam no corpo?
não ficam no corpo, ficam no coração, ficam na mente e é difícil lidar. A máfia da saúde na Prefeitura do Rio de Janeiro. Uma quadrilha é acusada de fraudar mais de 48 milhões de reais em dinheiro público. Agentes investigam o envolvimento de servidores no esquema. A administração desses 2 hospitais da rede municipal de saúde enriquecia a quadrilha investigada há 2 anos pelo Ministério Público. O esquema fraudulento envolvia preços superfaturados e pagamentos por serviços que sequer eram realizados. Até agora, 8 pessoas foram presas, ligadas à organização social Biotech, que fazia a gestão dessas unidades de saúde. No Hospital Pedro II, na zona oeste do Rio, o Tribunal de Contas do município já havia identificado indícios de desvio de recursos por parte da Biotech. Mas ainda assim, em março deste ano, ela foi escolhida pela Secretaria Municipal de Saúde para administrar o Hospital Ronaldo Gazola, na Zona Norte. O contrato previa repasses de mais de 146 milhões de reais, dos quais 48 milhões já foram pagos, de acordo com o portal Rio Transparente da Prefeitura. Uma organização social nada mais é do que uma empresa sem fins lucrativos, habilitada pelo poder público a prestar serviços sem sequer participar de licitações. O credenciamento é feito por uma comissão municipal. No caso da Biotech, a autorização foi concedida na Secretaria da Casa Civil, na época comandada por Pedro Paulo Carvalho. Para este vereador da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, houve falha no controle da Prefeitura. Eu não tenho dúvida que a fiscalização da Secretaria de Saúde é pífia em relação às OAS. Precisa ser mudada, senão outros escândalos como esse vão aparecer. Esta especialista em direito administrativo acredita que a responsabilidade pelas fraudes vai além dos donos da Biotech. O município é responsabilizado. Então as pessoas que à época o apresentavam, se por um acaso erraram na sua prática, nos seus atos, terão que ser responsabilizados. Em nota, Pedro Paulo Carvalho disse que a comissão de qualificação fazia apenas a seleção das organizações sociais e que não cabia a ela fiscalizá-las ou contratá-las. O prefeito Eduardo Paes disse que na época em que a Biotech foi contratada, não havia nenhuma irregularidade comprovada contra a empresa. O vice-presidente Michel Temer esteve hoje no Rio Grande do Sul. Temer voltou a dizer que ele e a presidente Dilma vão manter uma boa relação para o bem do país. A ideia desse grupo era protestar. Mas o vice-presidente Michel Temer driblou a imprensa e os manifestantes. Apenas a comitiva e o prefeito de Porto Alegre fizeram o caminho previsto. Sou contra o impeachment, estou capitaneando, juntamente com outros prefeitos de capitais, um manifesto para que os prefeitos das capitais possam, na semana que vem, se posicionar claramente contra o impeachment. Em palestra para empresários e políticos, Temer falou sobre liderança e sobre a carta que enviou a Dilma Rousseff esta semana. Nós nos entendemos perfeitamente em relação aos destinos do país e até acordamos que nós faríamos declarações no sentido de que, tanto no plano pessoal quanto no plano institucional, nós teríamos a relação mais profícua possível. Depois do encontro com lideranças políticas e empresariais, o vice-presidente seguiu para o Palácio do Governo Estadual. Aqui ele foi recebido pelo governador José Ivo Sartori, que também é do PMDB. A reunião durou cerca de 20 minutos. Michel Temer falou sobre o encontro e a imprensa não pôde fazer perguntas. A presidente Dilma se atrasou e perdeu a posse do colega argentino Maurício Macri. O avião ficou preso no tráfego aéreo e Dilma só compareceu à cerimônia na Casa Rosada, a sede do governo argentino. Veja na reportagem da enviada especial Cristina Lemos. Uma Argentina dividida ao meio passa a ser governada a partir de hoje pelo conservador Maurício Macri. Engenheiro, de família rica e prefeito bem avaliado de Buenos Aires, Macri promete uma radical mudança de rumos na Argentina. Com uma vitória apertada, despachou os 12 anos da era Kirchner, mas fez uma adversária dura. Cristina Kirchner, que se recusou a entregar-lhe a faixa presidencial e a comparecer às cerimônias, reuniu nesta quarta noite uma impressionante multidão na Praça de Maio
Um dos primeiros desafios para o presidente Macri será conquistar a maioria aqui no Congresso Nacional. E para fazer mudanças muito difíceis que o novo governo considera cruciais, como, por exemplo, os ajustes na economia. E Macri terá, de outro lado, uma opositora feroz, Cristina Kirchner e seus seguidores, que prometem uma polarização pelos próximos 4 anos. No discurso, marcou posição clara pela mudança e prometeu honestidade no governo. Os bienes públicos pertenecem ao conjunto de los ciudadanos. Este governo vai combatir a corrupção. Os presidentes sul-americanos estavam lá e nada da presidente Dilma. O avião brasileiro foi retido pelo tráfego aéreo em quase meia hora. É que com tantos conflitos na transição de governo, faltou reservar o espaço aéreo para os chefes de Estado. Dilma acabou se reunindo com Macri na Casa Rosada, onde participou da entrega do bastão e da faixa presidenciais feita pelo presidente do Senado, na ausência de Cristina Kirchner. Em seguida, Dilma decolou para Brasília sem dar declarações, enquanto o colega argentino dançava de felicidade diante da multidão na Praça de Maio. Aqui no Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral informou que as urnas eletrônicas serão usadas nas eleições municipais do ano que vem. No fim de outubro, uma portaria assinada pelo presidente do TSE, ministro Dias Toffoli, advertiu que, com o bloqueio de verbas determinado pelo Executivo, nos tribunais superiores, o voto seria manual. Hoje, o governo federal prometeu liberar 267 milhões de reais, o que, segundo o TSE, é suficiente para realizar a votação com urnas eletrônicas. Um quarteto de negociadores da Tunísia recebeu hoje o Prêmio Nobel da Paz em Oslo. Os 4 pertencem a grupos civis que comandaram a transição democrática na Tunísia depois da Revolução de Jasmim em 2011. O movimento pôs fim a mais de 20 anos de ditadura e deu início à Primavera Árabe. O representante do Sindicato dos Trabalhadores disse que hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de diálogo para combater o terrorismo. Veja a seguir, temporal provoca estragos e morte no interior do Paraná. E ainda hoje a trajetória do maior goleiro artilheiro do mundo. Rogério Ceni se despede do futebol, mas vai ficar para sempre no coração do São Paulino. Operação Lava Jato. O maior empreiteiro do Brasil vai ficar na prisão por pelo menos mais um fim de semana. O Superior Tribunal de Justiça adiou a decisão que pode libertar Marcelo Odebrecht. O ministro Félix Fischer pediu mais tempo para analisar o caso e, com isso, a decisão se Marcelo Odebrecht vai ou não passar o fim de ano preso ficou para a semana que vem. Hoje, o STJ negou liberdade ao dono da construtora Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo e outros 3 executivos de empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras. Novos detalhes do depoimento do filho de Nestor Cerveró ao Ministério Público Federal revelam que o senador Delcídio do Amaral pode ter participado de uma negociação para indicar um ministro do Superior Tribunal de Justiça que pudesse tirar o ex-diretor da Petrobras da prisão. Bernardo Cerveró contou aos procuradores que participou de uma reunião com o senador Delcídio do Amaral, que serviu para tratar de movimentação política para a obtenção de habeas corpus. Durante o encontro, teria sido discutida uma nomeação de ministro para o STJ, de sobrenome Navarro. Segundo Bernardo, o tom da conversa era o de que o nomeado iria resolver monocraticamente a questão. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas é o relator dos processos da Lava Jato no STJ, nomeado em setembro para o cargo pela presidente Dilma Rousseff. A assessoria de imprensa do STJ diz que não vai se manifestar. Hoje, o doleiro Alberto Youssef confirmou que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, recebeu propina de empresas que tinham contratos da obra do complexo petroquímico, a Comperge. Segundo Youssef, Cabral teria recebido 30 milhões de reais para a campanha de reeleição em 2010. No depoimento foi citado também o repasse de 15 milhões de reais para o atual governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Procurados tanto Cabral quanto Pezão negaram o recebimento de dinheiro desviado da Petrobras e manifestaram indignação pelas denúncias. Um temporal provocou estragos e morte no interior do Paraná. Uma mulher foi arrastada pela enxurrada. O município de Manfrinópolis foi o mais atingido. Dezenas de casas ficaram destruídas.
uma pessoa continua desaparecida. A ditadura fez 163 vítimas no Rio de Janeiro, segundo o relatório final da Comissão da Verdade. O documento entregue hoje também faz recomendações de políticas públicas para evitar a violação dos direitos humanos. No Rio Grande do Sul, a Polícia Federal realizou uma operação para combater fraudes no INSS. Mandados de prisão foram cumpridos em Novo Hamburgo e Nova Santa Rita. Empresas inativas eram usadas para retirar o seguro-desemprego com dados falsos. R$650 mil foram desviados. A seguir, Samarco rejeita acordo e o Ministério Público entra na justiça contra a mineradora. E também uma reportagem especial sobre o mito Rogério Ceni, os números e feitos do maior goleiro artilheiro da história do futebol. A mineradora Samarco não assinou o termo de ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público de Minas Gerais. O documento garantiria os direitos emergenciais à população atingida pelo rompimento da barragem em Mariana. Na Assembleia Legislativa, os atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana cobraram providências dos deputados estaduais. No leste de Minas, por exemplo, 140 famílias de pescadores reclamam que até hoje estão sem trabalhar, 1 mês e 5 dias depois do acidente. Tinha mês que eu tirava 1.000, 1.200. Sem água tratada, uma indústria de celulose no Vale do Aço teve que interromper a produção de papel. Quando a gente para a empresa, e paramos no dia 7, isso afeta toda a cadeia, Nós tivemos que dar uma férias coletiva, As famílias que moravam em Bento Rodrigues se queixam que a ajuda de um salário mínimo por mês, repassada pela mineradora, tem sido insuficiente. No nosso distrito a gente vivia com menos, entendeu? Tinha muitas coisas, na cidade a gente tem que comprar tudo, então às vezes fica mais caro, o custo de vida é bem mais alto. Ao contrário do esperado, a Samarco não assinou o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual. O prazo venceu ontem. No acordo, a mineradora ia assumir alguns compromissos com as vítimas do desastre, sem a necessidade de um processo na Justiça. As propostas da promotoria agora vão fazer parte de uma ação civil pública. Multa de R$200 mil por dia por família desabrigada que ainda estiver em hotéis até 24 de dezembro. Multa de R$100 mil por dia se a Samarco não apresentar em 10 dias um plano de reativação econômica para as comunidades e moradores prejudicados. Por uma lamentável coincidência, hoje, dia 10 de dezembro de 2015, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E fez-se necessário entrar com uma ação coletiva para resgatar e garantir os direitos humanos dessas pessoas. Procurado, o presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, mais uma vez não se manifestou. O silêncio tem sido a única resposta quando não há o que se dizer. A imprudência de um motorista provocou um grave acidente na rodovia Raposo Tavares, que liga São Paulo ao interior do estado. Mesmo com o trânsito congestionado, o carro preto invade a outra pista para ultrapassar e atinge em cheio o motoqueiro no sentido contrário. O homem teve fraturas, foi socorrido e sobreviveu à batida. Sexta-feira com risco de temporais entre o sul, sudeste e centro-oeste. Uma frente fria passa pelo litoral e provoca muita chuva, principalmente no Paraná, São Paulo, Minas Gerais e em Mato Grosso do Sul. Por causa da umidade da Amazônia, chove ainda em Goiás, Mato Grosso e em grande parte da região norte. No Nordeste, pancadas isoladas no Maranhão e no Piauí. Faz sol na maior parte do Rio Grande do Sul e entre o norte de Minas Gerais e o Rio Grande do Norte. A tarde será quente em Porto Alegre com máxima de 32 graus. Em Brasília, faz calor de 30 graus. Em São Paulo, ocorrem pancadas de chuva alternadas com períodos de sol. A máxima chega a 27 graus. Em Maceió, faz 29. Em Florianópolis, 28. No Recife, dia de sol e calor com máxima de 30 graus. O maior goleiro artilheiro do futebol mundial. Rogério Ceni se despede amanhã do clube e da torcida que o transformaram em mito.
Atleta de um único clube, Ceni construiu em quase 25 anos de carreira marcas surpreendentes. Para o garotinho que desde os 3 anos de idade sonhou em ser um jogador de futebol, o futuro chegou. Mais de 2 décadas depois, como profissional da bola, a dramática hora de parar alcançou Rogério Ceni. Vai ficar como exemplo e referência por gerações e gerações, né, para sempre no São Paulo, pelo seu comportamento, profissionalismo e liderança. O Rogério é o símbolo do futebol brasileiro em termos de paixão e comprometimento com o clube. Foram 1.237 as vezes em que Rogério Ceni vestiu uma só camisa. Para os São Paulinos, virou mito. Para um goleiro normal, esse lugar debaixo da trave e entre as áreas demarcadas é o seu habitat natural. Não para Rogério Ceni. Desde o começo da carreira, ele também defendeu o São Paulo, partindo para o ataque. De falta, desde a primeira, contra o goleiro Adnan do União São João de Araras. Ou de pênalti, 131 gols transformaram Rogério Ceni no maior goleiro artilheiro da história do futebol mundial. Uma de suas maiores recompensas foi marcar pela 100ª vez na carreira, justamente contra o rival Corinthians. A façanha de quem contrariou a lógica da posição mereceu homenagem da Federação Italiana. Não tem jeito, a vida é assim e você tem um desafio a cada dia, cada novo compromisso, você tem uma página da história para escrever. A coragem para vencer desafios impulsionou a carreira de Rogério Ceni. E este é um traço da personalidade que ele carrega desde a infância no Paraná e a adolescência em Mato Grosso, quando o futebol deu sinais de que seria a parte essencial de sua vida. Uma estrela e muita abnegação, muita dedicação, muito responsável, muito comprometido com o que ele faz. Caçula dos 4 filhos do seu Eurídice e da dona Herta, Rogério Ceni chegou ao São Paulo no dia 31 de agosto de 1990 para um período de testes e de lá não saiu mais. Nem nos primeiros tempos, quando o lado hostil da cidade grande mostrou suas garras. Quando ele ganhou a primeira remuneração dele, ele foi numa loja e comprou um tênis novo, pegou o ônibus, assaltaram, levaram o tênis, ele chegou de a pé no Morumbi e daí bateu um pouco do desespero, né? Esta foi a primeira casa de Rogério Ceni, um dormitório embaixo das arquibancadas do Morumbi que ele dividiu com alguns companheiros. Tempos difíceis aqueles, mas quando tudo ficou melhor, quando ele assumiu a condição de titular, este passou a ser o espaço preferido no estádio, o vestiário de onde Rogério Ceni começava a liderar o time com preleções emocionadas. Olha a oportunidade que Deus está dando para cada um de vocês! Escrever história! As palavras do capitão tinham o efeito de um combustível poderoso. Foi assim que o São Paulo de Rogério Ceni conquistou 18 títulos. O mais importante deles, na final do Mundial Interclubes contra o Liverpool da Inglaterra. Depois do gol de Mineiro, a defesa impressionante no ângulo elevou o ídolo à categoria de mito. Uma lenda em vermelho, preto e branco que é exemplo para muitos pais tricolores. Hoje tem Rogério Cenis de 4, 7 anos, pequenos são paulinos que já parecem entender o peso dos nomes que carregam na carteira de identidade. É o melhor goleiro do Brasil, Rogério! Com as mãos e com o pé, gols e defesas que permitem à torcida gritar com orgulho que só o São Paulo teve Rogério Ceni. E no portal R7 você tem outras informações sobre a lendária carreira do goleiro Rogério Ceni. Acesse r7.com. E no R7 Play você pode rever essa e as outras reportagens exibidas no Jornal da Record. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Fica agora com o último episódio de Troca de Família. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite e até amanhã.